Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Abner Taíra, que foi aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Abner, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista. Já vou dedurar aqui que ele não queria no início, pela timidez, né, por ter utilizado métodos diferentes aqui, que ele disse que fugiu um pouco do padrão, então ficou com um certo receio, mas eu acho que são essas experiências, né, que podem fazer a diferença para você que está nos assistindo. A gente até conversou aqui antes de começar, né, usou muito a palavra autoconhecimento, que pode ser muito útil na hora de estudar para concurso público. Então o Abner vai dividir um pouco dessa experiência que ele considera que fugiu um pouco do padrão com você que está aí nos assistindo. Então Abner, mais uma vez, parabéns pela conquista, obrigada pela entrevista. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação. Bom, meu nome é Abner Oliveira Taíra, né? Sou nascido em São Paulo, mas atualmente moro aqui em Brasília. Sou formado em administração e tenho 30 anos. E Abner, de onde veio a vontade de fazer concurso público e por que área policial? Bom, a minha vontade foi, desde a adolescência, né? Eu viajava muito pelas estradas aí e sempre via a PRF atuando, via aquelas viaturas, via as pessoas lá, tudo fardado, os homens, as mulheres, né? E aí acaba que aquilo foi me alimentando por dentro, alimentando, e acabei adquirindo uma admiração assim gigantesca pela Polícia Rodoviária, né? E eu sempre colocava na minha cabeça, um dia eu vou pertencer à PRF, um dia eu vou estar lá na Gloriosa. E hoje, né, graças a Deus, fui contemplado com essa aprovação e está cada vez mais perto de poder estar vestindo aquele uniforme deles e estar atuando pela instituição. Já tinha feito concurso público antes? Essa foi sua primeira aprovação? Essa foi minha primeira aprovação, né? Eu estudei para uns que eu estava pensando em fazer áreas bancárias, né? Que, teoricamente, as pessoas falavam que era mais fácil para passar, ministério, mas essa mesmo foi minha primeira aprovação. Qual que foi a sua sensação na hora que você viu que deu certo, né, que o concurso dos seus sonhos, aquilo que você tanto almejou, né, na primeira fase deu certo, as fases estão seguindo, estão dando certo, como você disse, cada vez mais próximo aí do curso de formação? Sim, sim. A sensação, assim, é única, né? Você acordar, quer dizer, me acordaram para falar do meu nome que estava lá no Diário Oficial da União, né? Eu estava dormindo, aí me ligaram bem de manhã cedo, aí me perguntaram, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou dormindo, mas ainda está dormindo? Aí eu até me assustei, né? Falei, não, mas por quê? São que horas, né? Com a forma como foi falado, parecia que eu estava dormindo, já era chegada já da noite, né? E aí falaram, entra na internet e entra no Diário Oficial da União que você vai ver uma coisa que está escrito lá. Aí eu fui lá, e na hora que eu vi, me emocionei, chorei, né? Liguei para minha mãe, né? Eu liguei para as pessoas próximas a mim, que algumas já sabiam da minha aprovação, né? Outras me deram parabéns, mas é uma sensação única. Você comentou, né, de ter ligado aí para sua família para dar notícia. Você contou com o apoio dos familiares nessa sua dedicação, né, de estudo para concurso público? E eu digo apoio também no sentido de entenderem, né, tamanha dedicação, os nãos que é preciso dar. Então você contou com o apoio da sua família. Aproveito para perguntar, né, se você mora com seus pais, é casado, namora, tem filhos? Não, eu moro sozinho, né? Sou solteiro mesmo. A minha decisão ali para poder ter podemos dizer, começar a estudar para a área policial, ter o apoio da família, eu preferi não contar para qual concurso eu estava fazendo os estudos, né? Como eu passei a morar sozinho depois de um término de um namoro, né? Fui morar sozinho, e aí acabou que eu me isolei e resolvi ficar só comigo mesmo, me preparando, né? Sem contar para ninguém, para não gerar aquela expectativa que todo mundo depois fica perguntando, como é que você foi? E aí, foi aprovado isso, aquilo? E se você não passa, a cobrança já é gigantesca, né? Mas você já está estudando há um tempo e não consegue passar, então eu preferi não comentar com ninguém. Só depois que eu passei, que eu dei a notícia, algumas pessoas, para dizer a verdade, assim, só tinha 2 pessoas que sabiam para qual área eu estava estudando. Mas o resto eu não quis falar para ninguém mesmo, não. E quando que você considera que foi o seu ponto de partida? Quando que você iniciou os seus estudos para concurso público e sempre, né, pensando aí já de olho, né, no concurso da PRF? Sim, assim, o ponto de partida foi depois que eu deixei o meu trabalho, né? Deixei o meu trabalho porque eu precisava dar um upgrade na minha vida. E aquilo fez com que eu
me planejasse, repensasse, né? Para poder tomar uma decisão e ter a famosa estabilidade que as pessoas falam, né? Então, assim, meu ponto de partida foi, eu acho que foi aquela segurança na minha vida, tanto pessoal, principalmente, quanto financeira. Uhum. E falando em datas, né? Isso foi quando? Em que ano foi? Em que mês? Foi no início da pandemia, né? Eu terminei, como eu tive um relacionamento bem longo, terminei esse relacionamento com essa pessoa, né? E no início da pandemia eu resolvi mudar completamente. Como eu saí, eu estava num determinado trabalho, parti para estudar, né? Porque eu queria provar também para mim mesmo que eu era capaz de passar num concurso público, né? E de uma forma, assim, totalmente diferente que eu acreditava que podia acontecer. E foi o que aconteceu, né? Uhum. Então, a gente pode dizer que foi uma preparação relativamente rápida, né? A pandemia Sim. começou em março aí de 2020, estamos em 2021, passando um pouco mais de um ano, né? Uma vez que as provas já aconteceram, então foi mais ou menos aí um ano de preparação. Então, pelo fato de ter sido uma preparação, podemos dizer, rápida, né? Quando você iniciou, já havia boatos aí de um próximo concurso da PRF, já tinha uma luzinha ali no fim do túnel, já tendo um prazo de validade, né? De até quando estudar, já pensando na aprovação. Sim, o meu ponto inicial para começar a estudar desde o início da pandemia foi o concurso da PCDF que saiu, né? Aí os dois cargos lá vieram primeiro, e aí eu comecei a estudar para a área policial, porque eu sabia que em algum momento que já estava tendo boatos que poderia sair o concurso da PRF, que era onde eu queria dar maior foco assim que saísse esse edital. Então, como eu sabia que lá tinha várias matérias incomuns na área policial, então eu resolvi focar e dar o início nesses estudos. Comecei a minha preparação no início da pandemia, né? Quando foi decretado o lockdown praticamente no país inteiro, foi onde eu também mais me fechei. Depois que começaram a abrir de novo, continuei estudando, continuei focado, continuei traçando aquele meu objetivo que eu queria no final, né? Aí tiveram as provas da PCDF, elas foram suspensas, né? E depois, no meio da pandemia, surgiu o concurso do DEPEN. Aí eu falei, eu vou fazer também para treinar, já que são matérias muito parecidas. Chegou, né, nas vésperas da prova, o concurso foi suspenso também. Então aí eu falei assim, vou continuar com o meu treinamento, né? Muita gente eu vi que desanimou, muita gente parou, e eu fui em frente porque eu sabia que aquele concurso que eu estava querendo, que era o concurso da PRF, ia sair, ia acontecer. Os professores falavam, gente, quem tá querendo ingressar numa instituição como a PRF ou a própria PF também, a hora de se preparar é agora, né? E foi o que eu fiz. Até o fim, eu continuei estudando, até chegar o momento da prova da PRF. Uhum. Antes da gente começar a falar de fato de preparação, né, eu quero saber como que você conheceu a Estratégia Concursos. Eu já tinha uma assinatura do Estratégia há uns anos atrás, né? Que eu estava, como eu falei, eu estava me preparando para outras áreas, né? Para ter um conhecimento, para ver como é que como é que funcionava. E aí eu conheci através de um colega meu, né? Que sempre falou do Estratégia Concurso e falava que o material do Estratégia era de fácil entendimento, que os professores tinham uma didática que, para um concurseiro que estava de início, seria muito proveitoso para ele, ia servir muito de base, né? Então, eu acabei vendo algumas aulas gratuitas para ver como é que funcionava e me apaixonei pela forma da didática dos professores darem aula, né? Foi onde eu consegui absorver tanta matéria assim. E falando de preparação, né, que onde entra aí o seu diferencial, né? Tô até curiosa para saber também. A gente conversou um pouquinho antes de iniciar, mas você sempre enfatizando que foi uma forma diferente, que fugiu do padrão. Sim. Então vamos começar a falar de material, né? Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? Você chegou a usar PDFs, videoaulas, fez cursinho presencial, telepresencial, utilizou livros? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Então, como eu falei, eu fiz uma preparação totalmente diferente, né? E para muitas pessoas foi um jeito muito maluco que eu fiz, né? Porque assim, a gente ouve os professores, os cursinhos, né, falando, né? Ah, você tem que estudar para o material PDF, você tem que ler lei seca, você tem que fazer resumo, você tem que fazer exercício. E assim, eu não fiz nada disso, né?
Eu me preparei apenas por videoaula. Como começou? Quando eu tinha a assinatura do Estratégia, não era das carreiras policiais. Eu só tinha uma assinatura normal. Só que aí a minha assinatura acabou. E como eu já estava endividado, já tinha muita dívida lá, eu acabei não assinando as carreiras policiais e depois que saiu a reta final da PRF, eu também não tinha dinheiro para poder assinar a reta final da PRF. Então, a minha preparação foi única e exclusivamente na base de videoaulas ao vivo do Estratégia. Porque eu acabei que eu coloquei na minha cabeça, se eu não pegar essas aulas ao vivo, eu não vou ter onde pegar esse material. Não vou ter como estudar, porque eu não tenho PDF, não tenho lei, não tenho trilha, não tenho nada. Então, a minha única preparação foi apenas assistindo as videoaulas. Aí me perguntavam das minhas anotações, como é que eu estava anotando. Não anotei nada. Por quê? Como é que eu fiz esse planejamento? Eu sempre pensei o seguinte: no dia da prova, eu vou ter consulta? Não vou ter consulta. No dia da prova, eu vou poder olhar o meu caderno? Não vou olhar o meu caderno. Então, tudo que eu tinha que aprender tinha que ficar gravado aqui. Eu tinha que colocar isso na minha cabeça, né? Todo esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo extenso, são mais de 10 matérias na prova da Polícia Rodoviária. Então, assim, eu optei em não anotar nada, não escrever nada. Apenas sentar, olhar os professores dando a aula ao vivo, se eu tiver alguma dúvida, perguntar para eles, né? E colocar esse conhecimento dentro da minha cabeça. Aí, muitos me perguntavam, e quanto aos exercícios? Você fazia quantos exercícios? Você se preparou com algum tipo de exercício? Não me preparei por exercício nenhum. Por quê? Eu sempre acreditei que os exercícios que são feitos desmotivava, principalmente a mim, né? Me desmotivava muito, porque eu acabava de ver aquela matéria, ou eu estudava aquela matéria alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e eu ia lá para responder a questão e eu errava a questão. Aí aquilo me mexia muito com o meu emocional, né? Mexia muito com o meu psicológico. Falei, não, gente, se eu continuar respondendo essas questões, isso vai mover o meu psicológico, porque vai estar na minha cabeça, poxa, eu já sei que que eu já não fui muito bem nessas questões, já reprovei em algumas matérias ali que eu não consegui atingir aquela pontuação que eles exigem, isso, aquilo. Então, mexia bastante com o meu emocional, essa questão de fazer questões. Então, eu optei por não fazer nenhuma questão para poder me preparar para essa prova. Não fiz nenhum mapa mental, não usei rascunho, sabe? Para não dizer assim, você não fez nada de questão, as únicas questões que eu respondia, entre aspas, né, que era quando os professores vinham na aula, trazia aquelas questões, mas mesmo assim, eles davam questões e alguns davam tempo para a gente responder ali, ao vivo mesmo, né? E eu me dispersava, porque eu não queria responder aquela questão. Eu achava, gente, se eu responder essa questão, eu vou errar e vou ficar triste. Então, eu deixo o professor lá responder. Enquanto ele esperava alguns segundos lá, eu me distraía, olhava para o lado, fazia alguma coisa só para não ler aquela questão. Na hora que ele ia responder, eu prestava atenção. E aí eu conseguiria entender essa matéria dessa forma. Conseguir absorver todo esse conteúdo dessa forma, apenas por videoaula. Em questão de qualidade, né, as videoaulas não deixam nada a desejar pelo fato de ser gratuita, porque essas aulas que são gratuitas depois são as mesmas que vão para a área do aluno. Sim. O grande diferencial é que o aluno depois pode baixar, pode voltar, pode assistir na velocidade 2, a aula é dele, né? Mas para quem assiste ao vivo, realmente tem que assistir ao vivo. Então você se programava para assistir, né, as aulas, todos os dias. A gente tem transmissões, né, 8h30, depois às 14h, depois às 19h. Então Isso. você assistia todas essas, todos os dias? Sim, desde o início da minha preparação que eu resolvi estudar para a PRF, eu sabia que o Estratégia ia estar dando as aulas todos os dias praticamente e tinha os horários fixos deles, que era de manhã, de tarde e de noite. Eu me programava, eu sabia que a aula ia começar às 8h30 e eu tinha que estar lá às 8h30, porque eu sabia que depois da transmissão, eles iriam tirar do ar para poder editar e jogar na área do aluno. Né? Então, assim, se eu perdesse qualquer tipo de aula, era algum conhecimento que eu poderia estar perdendo para a prova. Então, eu me disciplinava, ficava lá até o fim. Quando eu achava que a aula estava muito devagar, eu esperava um pouco, né? Ia fazer fazia minhas coisas normal mesmo, comer, sei lá, às vezes até cochilava, aí eu botava o despertador,
porque eu sabia que eu tinha até meio-dia, por exemplo, da aula de manhã, e eu já acelerava no 2.2 e sempre consegui terminar com o professor já se despedindo, né? Então a minha preparação foi assim, regrada na disciplina. Eu chegava em todos os horários, sabia que ia começar e assistir as aulas com eles. Entre os intervalos de uma aula e outra, eu fazia as minhas coisas que eu tinha vontade de fazer, né? E não aquilo que as pessoas falavam que, depois de uma aula você vai fazer revisão, vai estudar, isso e aquilo. Não, eu fazia aquilo que eu estava com vontade de fazer. Ia fazer os meus exercícios, ficava jogando videogame, né? Ia pra rua, me distrair, andar, e não ficar focado lá em ficar revisando a matéria que foi dada algumas horas antes. Como eu disse, né, um pouquinho antes da entrevista, eu tive uma conversa rápida com o Abner. Quando ele me contou, né, eu só assistia às aulas ao vivo, eu pensei assim, esse menino deve ter tido uma base muito boa na escola, devia ser o CDF da turma, né, sempre teve com facilidade de aprendizado, porque a pessoa não fazia revisão, não fazia resumo, não fazia questão, né, fugiu totalmente do que é o normal. Mas você me comentou, né, que toda a sua base escolar foi em escola pública e mesmo assim que você não era um aluno tão bom assim, né? Exatamente. Eu nunca fui um aluno aplicado, nunca fui o aluno de destaque da classe, matei muita aula, né? Eu estudei em colégio público, né? Matava a aula porque eu não tinha concentração, não conseguia ficar na sala de aula lá e assistir os professores. Muitas vezes minha mãe foi no colégio para poder ver o que estava acontecendo, porque era um menino que ficava disperso, né? Não ficava quieto na sala. Então, assim, a minha preparação mesmo de base, né? Foi em colégio público, né? Foi com professores, assim, que ensinaram aquela matéria básica que eu carreguei comigo. Claro que não vou dizer para você que aquilo não me fez falta, até porque eu tenho muita dificuldade em algumas matérias, como, por exemplo, matéria de português, né? Que foi o meu calcanhar de Aquiles para essa prova da PRF, que se eu não tivesse matado aquela lá, poderia ter me dado mais um upgrade, né, na minha preparação, né? Não teria tanta dificuldade assim. Mas a minha base mesmo foi no colégio público e sempre lá, estudando. Você comentou sobre ter dificuldade em português. Eu vejo que quem tem dificuldade em alguma disciplina acaba, né, para quem estuda o PDF, recorre às videoaulas, vai fazer mais questões sobre aquela disciplina. Mas no seu caso, como que você fez com aquelas matérias que você tinha mais dificuldade? Você tratou de alguma forma essa matéria diferente das outras? Ou realmente foi seguindo as videoaulas ali, ou talvez prestando um pouco mais de atenção nessas matérias? Então, como é que eu fiz, né? A matéria que eu tinha mais dificuldade, que eu não conseguia pontuação nenhuma, que era um desastre para mim, que eu não conseguia absorver esse conteúdo, foi a matéria de português, né? Tanto português quanto a redação. Então eu sabia que eu tinha que dar foco lá. Às vezes o estratégia colocava as aulas da própria preparação da PRF em determinados horários, onde tinha também a aula de português. Como eu sabia que eu tinha que dar um jeito de ter uma base boa para poder responder a prova de português, às vezes eu largava alguma aula de direito, que estava tendo ao vivo do Estratégia, né, lá com os professores, ou então matemática, né, no caso, legislação, trânsito, né, que foi um bloco inteiro, e largava ela para poder aprender a matéria de português. Porque eu sabia que ia vir mais de 20 questões nessa prova, e se eu não fosse bem em português, não adiantava eu voar nas outras, arrebentar de gabaritar lá nas outras, que eu não ia conseguir essa aprovação. Então eu dei foco nessa matéria, foi um sacrifício gigantesco aprender ela, sem anotações também. Não peguei caderno para ficar escrevendo regra de português, gramática, esses negócios todos. Como eu falei, tudo na cabeça, porque eu sabia que no dia da prova eu não poderia consultar nada, então eu teria que ter gravado na minha cabeça. Foi bem complicado assistindo as aulas da professora Adriana Figueiredo, né? Ela dando todos aqueles exercícios lá, sabe? Eu via que o pessoal fazia as anotações, né? Comentava no chat, perguntava para ela. Eu praticamente não fiz nenhuma pergunta para ela, porque eu não entendia nada da matéria, então acaba que eu não fazia pergunta para a professora, né? Mas no final deu tudo certo, né? Porque eu fui bem na matéria de português, fui bem na redação, até me surpreendeu a redação, né? E então no final acabou que esse meu jeito de aprender, né? De dar foco também naquela matéria que a gente tem mais dificuldade, deu certo. Então, peraí, tô partindo do pressuposto também que você nem redação fez durante a sua preparação? Não, assim, eu vou falar como é que eu fiz a minha preparação na redação, né? Como eu não sabia escrever uma redação,
Então eu sabia que tinha que montar o esqueleto e ter um conteúdo. Até porque eu assisti às aulas do professor Rodolfo, né, Gracioli, e ele falava que o Sebrasp era uma banca que era bem conteudista, né? Então, como é que eu fiz? É, eu assisti a muita aula de esqueleto da professora Janaína Arruda no canal dela, né? Eu ia lá, ela corrigia em torno de 2 redações por aula, e aí o único momento que eu peguei esse caderno, né, que eu peguei o caderno em branco, coloquei na minha frente, é porque ela trazia as redações dos alunos. Eu copiava as redações dos alunos, eu não fazia a minha redação, eu copiava tudo, ela sempre pegava aquela redação que tinha uma nota quase gabaritada e uma que o aluno tinha muita dificuldade. Mas eu só copiava a nota do aluno quase gabaritada, né? Porque aí eu ficava pensando, bom, depois eu vou ler isso aqui, né? E ver como é que monta uma redação. Eu escrevi, né? Mais de 50 redações, mas não são minhas, não são, Você não são da minha copiou. autoria. Eu copiei de todo mundo lá, né? Então eu tenho mais de 50 redações num caderno, né? Que é o único caderno que eu tenho com anotações, né? Que eu usei para poder melhorar a minha redação. E no final, deu muito certo, né? A professora Janaína ensinando como monta um esqueleto foi perfeito, então, assim, eu consegui transcrever na prova todo aquele esqueleto e o conteúdo do professor Rodolfo Gracioli, que sempre dava o conteúdo ali pra gente na mira, né? Certinho. Então, eu acabei obtendo êxito na minha redação lá, de 20 pontos, eu tirei 17,17, né? Fiquei muito surpreso, né? E assim, apenas copiando a redação dos alunos da professora, né? Não tendo nenhuma redação da minha autoria, né? Simulados você fez? Não fiz simulado, gente, não fiz maratona. Eu sei que final de semana o Estratégia dava maratona, dava simulado, mas enquanto era dado essas maratonas, esses simulados, eu via também que alguns professores davam aulas para outros concursos, né, outros cursos, daquela matéria que eu tinha dificuldade, principalmente a professora Janaína e às vezes a professora Adriana Figueiredo. Então, assim, não fiz nenhum simulado e não fiz nenhum tipo de maratona, porque eu sabia que os professores davam exercícios lá. Sabia que ia ser avaliado o conhecimento do aluno que ele estava adquirindo durante a sua preparação. E como eu tinha o pensamento de que eu tinha que demonstrar o meu conhecimento no dia da prova e não ali para aquelas questões, né? Então eu resolvi optar por não fazer nenhum tipo de preparação por maratona ou simulado. Só fazendo uma pergunta aqui, vou fazer uma comparação boba, né? Quando a gente fala que alguém é alto ou alguém é baixo, é porque os brasileiros têm um padrão, né? A mulher ali de 1,60, 1,65, o homem de 1,70, 1,75. Então passou disso, sai disso, a gente fala que, né, que tá acima do padrão, tá abaixo do padrão, mas a gente tem o algo que é o comum, né? Nos estudos para concurso público, eu diria que há um padrão, um certo padrão, né? Das pessoas estudarem pelo PDF, recorrer às videoaulas quando precisa, fazer as revisões. Pelo que eu conversei com você até agora, eu não vi nada padrão. Você considera, né, que você fez alguma coisa que é comum, além do ato de estudar, obviamente, que é necessário absorver o conteúdo, mas dentro do que você já viu de entrevista, do que você conversa com outros concurseiros, você considera que você fez algo que todo mundo fez, né, que inclusive te levou a essa aprovação? Eu acho que, na minha opinião, a única coisa em comum que eu fiz com os outros aprovados foi ir lá fazer a prova, né? Isso eu fiz em comum com todo mundo, mas o restante, sabe, eu conversei com muita gente no TAF, que a gente já fez o teste de aptidão física, né? Conversei com muita gente, eles me contaram como foi a preparação deles, e todos seguindo um padrão. Né? Aí quando eu contava o meu, o pessoal falava que eu era um ponto fora da curva, né? Que isso não existia, né? Que eu dei muita sorte, isso, aquilo. Mas assim, padrão mesmo, eu não segui ninguém o que eles falaram lá. Foi apenas videoaula, né? Absorvendo o conteúdo dessas videoaulas e colocando na minha cabeça de que o conteúdo que eu estava absorvendo era o conteúdo que eu tinha que despejar ali na prova e no momento. Então, acho que o único padrão que eu tive com o pessoal foi justamente o dia da prova. E falando em dia da prova, né, a gente sabe que o Sebrasp tem um diferencial, não dá ali para simplesmente você chegar no dia da prova, sair chutando questões, né? Você já conhecia o método Sebrasp, você foi com uma estratégia de prova, por exemplo, de que você vai ir começando a questão 1 e até o final, ou se ia fazer algumas questões que tinham mais segurança primeiro, em que momento iria fazer a discursiva, quantas questões poderia deixar em branco, ou se ia responder tudo. Então eu
queria que você me falasse se você montou uma estratégia com antecedência e como que você fez no dia da prova. Bom, a minha estratégia foi também diferente, né, de todos os candidatos que estavam preparados para fazer essa prova, né? Eu já fui com o objetivo sabendo que eu ia responder a 120 questões, independentemente se forem questões que eu não fazia ideia de onde estavam surgindo, mas que eu ia responder. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça, ali é o dia da minha prova. Quando será a próxima prova da PRF? Então, ou eu jogo todas as minhas fichas ali, ou eu deixo passar uma oportunidade que é, no meu caso, né, que era da minha vida, né, de entrar na PRF. Então, assim, eu fui para a prova, eu fui tranquilo, né, cheguei no dia da prova lá, tranquilo, vi as viaturas da PRF lá, nem olhei para as viaturas da PRF, estava só concentrado na minha, né, só ouvia às vezes os comentários das pessoas, ai meu Deus, deixei de estudar isso, estudar aquilo, né, eu tava indo bem no simulado, e eu tranquilo, porque não fiz simulado mesmo, então eu falei, vamos no conhecimento que eu tenho. E aí, a primeira coisa, quando abri a minha prova, foi lá ver a redação, né, o tema. Porque o professor, os professores sempre falavam, alguns, né, sempre falavam, gente, já abre a sua prova de redação, que você já vê o tema, depois você vai responder essas questões, pode ser que surja alguma ideia no decorrer da sua prova e você consiga colocar lá na hora que você for passar a sua redação, né. Então eu vi o tema, vi que o tema não era tão difícil, né? O professor Rodolfo tinha dado essa aula aqui no canal do Estratégia e eu lembro disso, eu assisti essa aula dele, né? Então eu fiquei mais tranquilo para fazer a prova. Fui responder trânsito, respondi todas as questões de trânsito, fui para os direitos, onde eu mais sabia também que eu consegui ter um conhecimento fácil, assim, de absorção, né? Da matéria. E respondi tudo. Aí eu fui para aquelas matérias que eu tinha mais medo, que é do bloco 1, né? Que todo mundo tem, né? Que foi português, o pessoal achou português, assim, que acharam que foi uma prova bem complicada. Eu não achei complicado a prova, né? Porque eles falaram que a interpretação, pegaram um texto, assim, de difícil interpretação, né? Que estava complicado você saber o que o examinador estava querendo na prova, né? E aí eu fiz as questões, respondi toda a prova, aí chegaram as questões que eu não tinha conhecimento, eu falei, vou responder, né? Vou responder porque eu falei que eu ia chegar aqui para responder todas e vou responder essas questões. Respondi, né? Saí da prova com a consciência tranquila, falando para mim mesmo, ó, você fez o seu melhor, se for para ser, vai ser. Se não for, a vida segue, continua, não adianta ficar lamentando, chorando, né? Porque a vida continua e outros concursos virão, né? Então, acabei fazendo isso, né? Muita gente saindo derrotada da prova, falando que a prova tinha sido mega difícil. E no geral, na minha concepção, eu não achei a prova difícil, eu achei uma prova bem tranquila, né? Mas, assim, tinha muita gente que estava desanimada, né? Não queria corrigir o gabarito quando chegasse em casa, e eu corrigi, e aí eu cheguei, fui olhar, eu achei que eu tinha ido bem, né? Assim, a minha nota até que foi bem, para quem só estudou por videoaula, eu achei excelente, mas no geral, eu achei a prova bem tranquila, e a minha preparação foi dessa forma, né? Não assisti a aula de revisão, né, que eles estavam dando no sábado, né, o Estratégia, porque eu quis ficar fazendo as coisas que eu gosto, né? Então, eu fiquei em casa vendo filme, fiquei em casa jogando videogame, né? Então, fiquei me distraindo lá. Qual que foi a sua pontuação, né? Você disse que respondeu a 120, então no final das contas, quantas você errou e quanto de pontuação líquida você fez com as anulações? A minha nota, no geral, na prova, como eu respondi a 120 questões, não deixei nenhum em branco e com as anulações da banca, eu obtive 80 na prova e 17,17 na redação. Então, eu fiquei com 97,17 ao todo, né? E aí, assim, muita gente perguntou para mim, se você tivesse seguido aquele método padrão, você até poderia alcançar uma nota maior, né? Aí eu fiquei pensando, bom, sim, eu poderia alcançar ou não, né? Eu que estudei do meu jeito, né? Aquilo que me fez conquistar essa aprovação, né? Mas, no geral, foi uma nota muito boa que eu achei para mim, né? E, pelo menos, foi
do meu agrado, né? Fiquei dentro do número de vagas. A gente conversou que está cerca de 1.000, né? Próximo do 1.000 Próximo de aí, 1.000. mas aí ainda tem essa questão do TAF, né? Você mesmo comentou que algumas pessoas não alcançaram, né? Principalmente na corrida Sim. aí, a aprovação, ainda não saiu o resultado final, mas a tendência, obviamente, é que você suba as classificações, porque descer não tem jeito, né? Então é só subir ou tá fora, né? Mas felizmente você conseguiu aí no TAF. Então, para a gente até poder falar mais um pouquinho, né? Como que foi a sua preparação para o TAF? Quando você falou que fazer exercícios, né? Para mim já ficou bem claro que é exercício físico, porque exercício de questões, de provas, de conteúdo você não fez. Então, como foi a sua preparação específica para o TAF? Bom, a minha preparação, como eu sabia que eu ia fazer para a PRF e já estava estudando para a área policial, então eu sabia que tinha um teste de aptidão física, né? Então, eu vinha me preparando sozinho, né? Eu só tinha alguns conhecimentos de quais exercícios eram, que eu sabia que tinha corrida, no caso da PRF tinha natação e para os homens eu sei que tinha a quantidade de execuções na barra, então eu acabei, de início, me preparando sozinho. Assim que eu soube do resultado da PRF, né, eu fui consultar uma pessoa para poder me instruir, fazer com que ela me preparasse naquelas falhas que eu estava tendo em alguns tipos de execuções e até nos exercícios que eu não conhecia, né? Então, eu contratei uma personal que ela me preparou assim de um jeito espetacular, que muita gente já não... nós homens aqui, muita gente não acha que a mulher não consegue preparar um homem, né? E ela me preparou assim, perfeitamente. Cheguei com os índices maravilhosos lá na PRF, no TAF, e eu tinha uma preparação com ela, de um dia sim e um dia não. Até porque a gente tinha um prazo muito curto, que eu contratei ela, faltava 2 semanas e meia para o TAF, né? Mas como eu já vinha fazendo alguns exercícios, então algumas coisas só que ela teve que ajustar. O restante era só aperfeiçoar ali para deixar tudo alinhado. Para você fez muita diferença o fato do TAF ter sido de máscara? Então, uma das coisas que eu sabia que a banca poderia exigir seria o uso da máscara, até pelo fato da gente estar vivendo numa pandemia, né? Então, pegou muita gente de surpresa quando ela soltou no site dela que todo o teste seria de máscara, inclusive a corrida, né? Então, assim, quando eu comecei a minha preparação, eu já vinha fazendo a minha preparação com máscara. E a minha personal, ela falou para gente continuar treinando com a máscara, porque se a banca chegar no dia, né, ou na semana, no caso da banca, ou no dia os examinadores lá falarem que vai ser sem máscara ou com máscara, se fosse sem máscara, para mim seria ótimo, né? Porque eu já vinha tendo uma resistência com a máscara. Sem máscara, com certeza meus índices iriam melhorar. Então a minha preparação inteira foi com máscara, sabendo desse detalhe por a gente estar vivendo nessa pandemia, né? Então aqueles candidatos que forem fazer os concursos da área policial, ou que aqueles concursos que exigem lá o TAF, se prepararem com a máscara, né? Porque na época que a gente está vivendo mesmo, realmente o uso da máscara vai fazer com que muitos tenham rendimentos mais baixos, né? E outros que se preparem melhor para ter, pelo menos, manter aquele rendimento físico da pessoa, né? E uma outra curiosidade, né, que eu acho interessante a gente passar para as pessoas que estão nos assistindo, que a gente conversou rapidamente aqui antes de iniciar, né, foi um papo rápido, mas deu para conversar muita coisa antes da gente começar. Foi a respeito dos exames, né, que são solicitados. Você comentou que está fazendo tudo particular, Sim. Então só para o pessoal ter uma ideia aí, né, óbvio, né, que de concurso para concurso isso pode variar da área policial, mas especificamente para a PRF, você comentou que seus gastos estão em torno de quanto aí, pensando nesses exames? Eu estou fazendo tudo no particular, porque eu não tenho plano de saúde, né? Saí do meu trabalho, né? Onde eu tinha um plano de saúde, né? Então, como eu pedi para sair, todas as minhas consultas dos especialistas estão sendo particulares, né? E estão girando, já fiz as contas, né? Ainda falta alguns para terminar, mas está girando em torno de R$3.500 a R$4.000. Então, aquelas pessoas que forem fazer exames no particular, né, para já dar uma separada num dinheiro aí, né, para poder pagar esses exames. Até porque tem muito exame que é caro, né? Outros, o pessoal faz um mutirão para poder diminuir os custos, né? Mas assim, eu não participei desses mutirões, né? Então acabei que eu estou gastando em média uns R$3.000, R$4.000 só com exames
que foi pedido pela banca, né? Sem contar os complementares que pode ser que a banca solicite no decorrer de todo o processo do curso, até o curso de formação também, que eles falaram lá. Mas que tem que reservar um dinheiro, tem, porque o gasto é grande. E é bom também quem tiver um tempo com antecedência, né, fazer pesquisa também, porque às vezes muitas vezes fica para em cima da hora e acaba fazendo um laboratório que tem mais confiança ou que já conhece tudo, e às vezes pesquisando um pouco mais consegue diminuir os gastos aí, mas realmente é legal, porque eu acho que eu nunca tinha feito uma pergunta assim, ou ninguém tinha comentado a respeito de valores, então para quem não tem plano de saúde é um pouquinho puxado, eu acho que a área policial também, quem faz concurso acaba tendo gastos a mais, e chamando de um concurso federal que aconteceu nas capitais, mas muita gente viaja para fazer provas de concursos estaduais, né? Então faz uma prova Sim. de polícia civil aqui, outra polícia civil ali, tem gasto de viagem, demais etapas, precisa ter gasto. Então na área policial como um todo se gasta bastante. A gente conversou também sobre o psicotécnico, né? Que já aconteceu. Você achou ele realmente muito subjetivo, né? Dá para sair de um psicotécnico na sua experiência pensando assim, fui bem, fui mal, ou realmente só mesmo quando saiu o resultado? Então, diferentemente do TAF, né? O TAF você já tem uma noção se você foi bem ou não, porque eles falam todos os seus índices na hora, quando você faz o exercício, né? Agora o psicotécnico não. Como a gente estava conversando antes, eu acho o psicotécnico uma coisa bem subjetiva, principalmente alguns testes que eles colocam lá, que é o de personalidade, né? Então, assim, a gente fica aflito porque a gente fez o psicotécnico, não sabe o que vai ser avaliado pela banca, o que ela realmente está procurando, qual é o perfil que ela quer que o candidato tenha para poder assumir um determinado cargo, né? Então, assim, eu fiz o psicotécnico, fiz todas as fases que tinha para fazer. Claro que tem aquelas fases que são mais lógicas, né? Que é mais de raciocínio, que você já tem uma noção se você foi bem ou foi mal só por você ter feito, né? Mas, assim, é esperar para ver esse resultado, né, que tá para sair já, assim, olhar para ver o que a banca vai dar como o resultado final, né, se está apto ou não apto, né, que é a opção dela que ela colocou lá para continuar nas fases em diante. E Abner, por tudo que a gente conversou aqui, né, você deixou claro que reconhece que foi um estudo fora do padrão, mas você parece muito confortável com tudo que você decidiu fazer. Então você considera que teve erros durante a sua preparação? Se sim, quais? E o que você considera também que foram os seus principais acertos? Bom, erros, assim, eu considero que eu não tive. O que eu tive foi um foco, né, em fazer daquele determinado jeito, mesmo as pessoas me criticando, falando que não era para eu fazer daquele jeito, que eu nunca ia conseguir uma aprovação na minha vida se eu continuasse estudando só assistindo videoaula, né? E assim, eu acredito que cada um é cada um. Se esse método eu achei para mim, né, que foi o que me ajudou, que fez com que eu conquistasse, né, essa vitória, pode ser um método para uma outra pessoa, né? Ela pode olhar essa entrevista que eu estou falando da forma como eu me preparei e se enquadrar nela, né? Mas assim, ela tem que achar o jeito dela, né? Que ela não se importe com as críticas que as pessoas forem fazer em relação ou ao método que ela está estudando, né? Se ela acha que aquele método não tem falha, é o método que ela vai conseguir chegar no final e ter o êxito, então que ela continue, que ela persista naquele método, né? Falhas, não tive falhas, assim, no meu ponto de vista, o que eu tinha para fazer até o dia da prova, que cheguei no dia da prova, eu olhei para trás de todo esse percurso que eu fiz e falei comigo mesmo, é isso aqui. Eu me preparei dessa forma e vai ser essa forma que vai fazer com que eu passe ou não. Caso eu tivesse algum insucesso na prova, eu poderia rever o jeito que eu estudei, né? Ou até mesmo continuar com esse meu jeito, que eu acho que para mim é proveitoso, eu consigo absorver muito mais assim, com videoaula, né? Porque eu já não tenho concentração para leitura, os professores lá falavam, você pega um PDF lá, né, lê a lei seca também, né, vai ver os artigos, tudo certinho, aí você abria aqueles negócios lá, olhava o tamanho que tinha aquela lei e já desanimava aquilo. Então, assim, eu falei, vou aprender só na videoaula, e eu vou conseguir mostrar para as pessoas que duvidaram de mim, né, que depois que eu passei, vieram falar comigo e falar que sempre acreditaram em mim, tudo bem. E assim, mostrar que não existe só um método de estudo, aquele método
clichê, aquele método padrão, que todo mundo fala que tem que ser assim, assim, tudo certinho, fazer milhares de exercícios, como muitos fizeram, né? Ah, tem que fazer 15 mil exercícios, senão não passa no concurso. Não, faz do seu jeito, faz da sua forma, faça da maneira que você se sente confortável, porque aí, lá no final, você vai ver se a forma como você estudou valeu muito a pena. Se não valeu a pena, você vai, revisa, olha tudo direitinho, os seus erros, e adapte para uma melhor forma para você ter um sucesso no futuro. Eu acho interessante isso, né? A gente poder usar mais uma vez a palavra autoconhecimento, porque é melhor que essa crítica, né, de se está dando certo, se está sendo melhor, venha antes de uma reprovação, né, do que Sim. chegar lá, não passar numa prova e poder ter que repensar, né, realmente o que pode mudar, o que está fazendo de errado, mas não quer dizer que o que foge do padrão é o errado, né? O que foge do padrão realmente vai ser simplesmente o seu jeito, aquilo que vai dar certo para você. Abner, você já falou um pouquinho, né, mas eu queria que você deixasse agora de forma mais objetiva uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Pode ser que não tenham conseguido dessa vez e talvez estejam repensando sobre os métodos de estudo ou que estão iniciando agora os estudos para concurso público, principalmente para a área policial. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Então, gente, é clichê o que eu vou falar, que todo mundo fala isso, né? Mas, querendo ou não, é o correto, né? Você tem que estudar, tem que persistir no estudo, principalmente colocar uma meta na sua vida, né? Se for um concurso dos seus sonhos, como foi o meu, que é a PRF, você focar apenas na PRF, focar apenas no método que você colocar, como a Thaís falou, né? Você ter um autoconhecimento de si mesmo, né? E ser disciplinado, né? Faça da forma como você planejou. Se vierem críticas de fora, se vierem pessoas querendo mudar essa sua forma, não mude. Siga todo o seu trajetório, todo o seu planejamento, tudo que você colocou num papel ou mentalmente, como eu fiz, né? E vá até o fim. Para muitos, o resultado é imediato, né? O resultado é em curto prazo, mas para outros vai demorar. Mas nunca desistam de ir atrás do seu objetivo. Se é na área policial, você vai atrás na área policial. Se é em outras áreas, você vai atrás. Mas, assim, desistir jamais. Porque a pessoa que desiste é aquela pessoa que não vai ter aprovação, né? Que não vai conseguir o sucesso. Abner, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Como eu disse no início da entrevista, o Abner ficou na dúvida se dava ou não a entrevista, ele teve aqui há cerca de uma semana, e aí conheceu pessoalmente o professor Girão, teve com a professora Nelma, inclusive agradecer a professora Nelma, quem foi, insistiu e convenceu o Abner a dar essa entrevista, a mostrar que, como dizem, o diferente é normal, né? Não é porque você foge do padrão que você fez errado, né? E a prova de que não fez o errado, mas fez o que era melhor para si, veio com esse resultado, com a aprovação. Então, mais uma vez, obrigada pela entrevista, parabéns pela conquista até aqui e sigo na torcida para muito em breve estar recebendo uma mensagem sua falando aí do curso de formação, falando também da primeira lotação. E o Abner já me prometeu também, né, agora falar isso aqui para ficar registrado também, que aí já com certo período de, enquanto policial rodoviário federal, quando ele vier a Brasília novamente, ele vai dar uma entrevista para falar um pouquinho sobre o curso de formação e falar da carreira também. Então, mais uma vez, Abner, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, agradeço ao Estratégia que fez parte dessa minha caminhada, né? A todos os professores que, com a sua dedicação, seu conhecimento, né, me transmitiu um conhecimento que, para mim, foi fundamental a ter sucesso nessa minha aprovação. Agradeço mesmo. A gente agradece a confiança, Abner. E para você que está nos assistindo, você já sabe. Quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!